A homossexualidade é pecado? No vídeo de hoje, vamos continuar a tratar o texto de 1 Coríntios 6:9. E hoje o tema é sobre a homossexualidade. E vamos tratar se é pecado ou não, e se sim, porque está na palavra, ou se não, etc. Entendeu? Então, vamos começar o vídeo de hoje. Bem, primeiramente, a homossexualidade é pecado? A Bíblia nos mostra que sim. Mas aí pode surgir uma pergunta: mas isso está no original? Pois bem, tratando primeiramente sobre o texto de 1 Coríntios 6:9. Por mais que a palavra homossexualidade, como a gente tem nos dias de hoje, não tenha existido, Paulo usa o termo em grego arsenokoites, que eu vou até deixar aí na bio, na descrição do vídeo no caso. Esse termo ele pode significar, fonte Bíblia Logos, para quem se perguntar, arsenocoides quer significar sodomita ou aquele que tem relações com o macho. Tá, mas da onde tirou essa questão do sodomita? Bem, podemos ver que um dos pecados de Sodoma, lá em Gênesis 18, se volta à homossexualidade. Ele não é o pecado principal daquela cidade, pois aquela cidade cometia muitas iniquidades. Mas tratando o texto, podemos ver o exemplo de que Paulo cita quando homens vieram para a porta de Ló e quiseram abusar sexualmente daquelas pessoas. Há daqueles que argumentam que é só uma questão de poder, mas além de Ló, nesse caso, ter oferecido as próprias filhas, que já é uma concepção bem absurda se você for pensar, eles se recusaram as filhas de Ló e ofereceram, quiseram os anjos que estavam lá. Eles, obviamente, estão cobiçando mais homens para essa questão. Então isso já trata que é um dos pecados que Gênesis nos mostra nesse texto. Mas vamos mais profundo na Bíblia para entender o porquê ainda é pecado. Bom, primeiramente temos uma citação do texto de Romanos 1:26-27 no Novo Testamento, cujo Paulo novamente fala para a igreja de Roma sobre a questão da homossexualidade ser pecado, só que na questão de mulheres nesse caso, não como homens, como ele cita no texto de 1 Coríntios. Também temos no Antigo Testamento quando Deus fala para o povo de Israel que a homossexualidade é pecado através dos textos de Levítico 18:22 e Levítico 20, que você também pode encontrar. E pois bem, muitas pessoas podem pegar o texto, por exemplo, do Antigo Testamento e falar que aquilo era só para o povo de Israel, não é mesmo? Não, irmãos, não é esse caso, porque vemos claramente que Deus não muda. Quando ele fala uma coisa, é aquela coisa sempre. Vemos esse exemplo explicitamente em Malaquias 3:6, também vemos em Tiago 1:17 e também vemos em Números 23:19, cujo texto fala que Deus não muda. Aquilo que ele deixou é verídico para toda a eternidade. E isso Deus deixa bem mais reforçado ainda que continua essa lei com Paulo, né, através de Paulo, quando ele fala para Paulo dizer essas coisas. A gente sabe que é de Deus essas coisas que vêm de Paulo, que o próprio Paulo, ele diz na Bíblia que as coisas dele são inspiradas por Deus. Vemos primeiramente 1 Coríntios 7, do 10 a 12. Também vemos em 1 Tessalonicenses 4:2 e 4:15, entre outros versículos também. E Paulo era uma pessoa que foi totalmente transformada por Deus. Ele perseguia cristãos e Deus, em uma revelação a ele, transformou a vida dele a partir dali. E Paulo abominava mentira, abominava essas coisas. Quando ele falava que era as coisas que ele via de Deus, ele falava com toda honestidade, porque ele recebia as coisas de Deus. Então a gente pode ter confiança que Deus continua com os seus mandamentos daquela época. Sabe, no sentido de, por exemplo, homossexualidade, que nem a gente está falando, né? Não questões sacrificiais, né? Mas também podem ter aqueles que vão argumentar, mas Jesus nunca disse nada sobre isso. E de fato, Jesus nunca disse nada porque não era preciso, porque isso era óbvio pela lei, pelo que Deus deixou naquela época. E ele enfatiza de uma outra forma isso, quando a gente vê a resposta dele na questão do divórcio, em Mateus 19, dos versículos 1 a 12. Mas eu vou ler especificamente aqui com vocês
o 4 e o 6, que ele dá essa resposta e enfatiza o que a gente procura aqui, que fala: ele respondeu: vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez, homem e mulher, e disse: por essa razão, o homem deixará pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Isso é uma constituição que Deus deixou claro. A questão do homem e da mulher. O homem e a mulher foram criados para serem um só. Deus não criou duas Evas, não criou dois Adãos. Ele criou Adão e Eva com essa constituição. Ele volta lá ao que vemos no texto de Gênesis 1:27, cujo Deus fala no princípio da criação, a unidade do homem e da mulher. Pois bem, mas por que Deus considera isso pecado? Pois, irmãos, Deus, ele no casamento, na instituição do casamento, ele demonstra algo muito belo, a união de Cristo com a igreja. A gente já vê essa representação de Gênesis dando uma profecia do que iria de vir, tanto na primeira vinda quanto da segunda vinda de Cristo, que ele criou o homem para representar Cristo e criou a mulher para representar a igreja. Em Efésios 5, do 28 a 33, fica muito mais claro. E isso que eu falei que é uma profecia para a questão da segunda vinda de Cristo, é porque quando Cristo voltar, a gente pode ver que ele vai se unir em representação com uma mulher para representar a união de Cristo com a humanidade, ou Cristo com a igreja fiel dele que creu nele e seguiu seus mandamentos, representando que o amava. É por isso que isso é pecado, porque quebra a instituição que Deus estabeleceu e a representação e o significado que tem tudo por trás. Isso é um ataque pessoal aos homossexuais? Não. Muito pelo contrário, eu só estou tentando mostrar a vocês como o Senhor vê essas situações. Porque o Senhor, ele fala que quem ama ele segue os seus mandamentos. E cada coisa que ele considera pecado é porque tem um mal por trás. Sempre tem um mal. Então, isso não é ataque a vocês, é só querendo mostrar que aos olhos do Senhor, ele não considera isso bom. Você pode ter nascido com essa tendência? Sim, todos nós nascemos com certos tipos de tendências pecaminosas. Porque desde Adão, nós nascemos com pecado. Desde que Adão pecou, lá no Éden, todos nós estamos sob o jugo do pecado. Porém, graças a Deus por Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, se fez como homem, para que nós pudéssemos ser livres na sua morte na cruz, para que então não pudéssemos mais pecar, mas sim pudéssemos ser livres do pecado e pudéssemos dizer não ao pecado. Então, assim, pudéssemos ser santos, como ele é santo, como ele pede para nós, e vemos isso em 1 Pedro. E quando eu falo de a gente ser santos, como ele é santo, é porque a gente agora, graças ao pagamento que Jesus fez na cruz, pudéssemos vir em arrependimento e ter nossos pecados lavados sempre que a gente pecar e vir em genuíno arrependimento. E então podermos praticar essa santidade que Cristo pede para nós, como vemos em 1 Pedro 1,16. Irmãos, Deus quer vocês homossexuais. Porém, uma coisa que eu creio, ele pode amar vocês, mas ele não ama o pecado. Nós, cristãos, não odiamos vocês. E nem devemos, porque Cristo é contrário a isso. Porém, queremos mostrar sob vontade dele que o pecado aprisiona as pessoas. Como eu já mencionei em vídeos anteriores, vocês podem conferir. Porém, se a pessoa vier e se arrepender e ficar diante de Jesus em arrependimento e dar sua vida a ele, então ela pode ser liberta. O texto de Romanos 6:22 vai dizer o seguinte: mas agora vocês foram libertos do pecado e se tornaram servos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Bem, eu espero que possam ter compreendido que a homossexualidade é sim pecado e que isso não é um ataque pessoal a vocês que praticam homossexualidade, e sim é a demonstração de que Deus conhece todas as coisas
está disposto a libertá-los. Muito bem? Eu agradeço pela atenção de vocês. Eu espero que continuem vendo essa série onde trataremos outros pecados. E eu espero que, né, vocês possam ter compreendido e ser libertos em Cristo Jesus. Porque entendam, não é um ataque pessoal, mas sim é a demonstração de que Deus é soberano e conhece todas as coisas melhor do que o ser humano. Tá bom? Que Deus possa abençoar a semana de vocês que estão assistindo e guiar vocês para os seus chamados, que eu creio que vocês têm. E muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.